seja Deus. Amado, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Esse texto servirá ao exórdio, mas depois nós iremos ao profeta Zacarias. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Na verdade, do verso 6 ao verso 10, diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Novamente o verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Pai querido, fala conosco agora por meio da sua palavra, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, absolutamente todos nós, um dia compareceremos no tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados. É muito comum que alguns de nós pensemos que o julgamento é só para os ímpios, o julgamento é só para aqueles que não conheceram a Cristo um dia na sua vida, o julgamento era só para aquele que não encontrou com Jesus. Não, o julgamento é para cada um de nós. Todos nós um dia compareceremos no tribunal de Cristo, ao tribunal de Cristo. E ai de nós, porque não somos réu primário. Nós cometemos graves erros, delitos. Nós temos sérias acusações em nossas costas e ao nosso respeito. E todos nós um dia teremos que, diante do Senhor, prestar conta daquilo que estamos fazendo. E pensar sobre isso, de que estaremos diante de Cristo, nos faz pensar na nossa total insuficiência, na nossa total incapacidade de nos defendermos e contra-argumentarmos com algum mérito que nos traga absolvição. Ninguém de nós, nenhum de nós será capaz de dizer alguma coisa, de apresentar alguma prova que nos faça inocentes. Todos nós somos culpados e por isso merecemos a condenação. Eu lembro que tive uma crise logo que me converti, lá um ano depois de conversão, se era de fato crente, se eu era de fato convertido, se eu ia para o céu, porque todo culto tinha apelo, e eu sempre ia no apelo, eu sempre aceitava Jesus. Eu devo ter aceitado Jesus umas 15 vezes na minha vida, e uma delas deve ter dado certo. Essa era a minha esperança, porque o pastor fazia o apelo, eu ia, depois fazia no dia seguinte, quer dizer, no domingo seguinte eu ia. E um dia eu cheguei, então, com uma pessoa que era minha mentora espiritual à época, e falei: eu quero saber se eu vou para o céu, eu quero saber se eu preciso ficar aceitando a Cristo, indo lá à frente, toda vez que o pastor faz um apelo. E ele então me fez uma pergunta, foi uma pergunta muito decisiva e importante na minha vida, e é a pergunta que eu faço a vocês, e cuidado com a resposta, porque ela determinará, não, brincadeira, cuidado com a resposta, porque ela pode traduzir muita coisa aí a respeito do seu pensamento sobre a salvação. Ele perguntou assim para mim: Ricardo, se você morresse hoje e lá na porta do céu tivesse São Pedro, porque toda a história sempre tem São Pedro à porta do céu. Por que São Pedro? Porque ele é a pedra, não sei, é porteiro do céu. E ele está lá, e ele vai te fazer a seguinte pergunta: por que você acha que você merece entrar por essa porta? Essa é a pergunta, Ricardo, que você precisa responder. Por que, Ricardo, você merece entrar por essa porta? E eu fiquei meio confuso, não sabia o que responder, e o fato é que eu respondi alguma coisa muito parecida com o que eu deveria responder. E ele falou assim: Ricardo, a resposta tem que ser: você, Ricardo, não fez nada para merecer entrar por essa porta. Você não fez absolutamente nada que te faça digno de passar por esses umbrais. Você não é merecedor do céu. Todo o mérito da sua entrada por essa porta pertence a Jesus Cristo. Se você souber responder essa pergunta,
é sinal de que você entendeu alguma coisa sobre a salvação. Jesus Cristo fez todo o necessário para que você então pudesse e pode, portanto, se assim aconteceu na sua vida, entrar no céu. Esse texto que nós lemos fala sobre isso. Na verdade, o contexto é maior, fala de como o povo usava o corpo, de que um dia prestariam contas ao Senhor, do uso do seu corpo, da sua carcaça, da sua morada espiritual, do seu templo espiritual. Mas a verdade plena, no verso 10, nos diz que nós um dia nos encontraremos com Cristo nesse tribunal. E eu vou falar sobre um tribunal, mas agora à luz de um profeta Zacarias. E eu quero que você, portanto, abra a sua Bíblia lá no profeta Zacarias, capítulo 3. Profeta Zacarias, capítulo 3, nós vamos ler todo esse capítulo, ele não é longo, ele tem 10 versículos, e ele é uma grande ilustração de um julgamento, de um tribunal. Os personagens aqui estão postos. Zacarias capítulo 3 diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Assim o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares os meus caminhos e obedeceres os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade da terra, ou desta terra, num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém? Que texto maravilhoso, que fala de fato de um grande julgamento, de um grande tribunal. Nós temos aqui, primeiro, antes de entrarmos nesse julgamento, um profeta Zacarias. O profeta Zacarias foi um dos maiores dos menores profetas, porque ele foi um profeta extremamente messiânico. Ele foi junto com Ezequiel, com Daniel e o próprio Apocalipse, agora lá, quando João fala a respeito do Messias e da vida do Messias, ele fala o tempo todo a respeito de profecias, da vinda desse Salvador. Ele fala a respeito então do próprio Jesus Cristo em suas palavras. Zacarias fala a respeito do Messias por meio de visões noturnas. São 8 visões incríveis, que falam, por exemplo, de um momento em que alguém começa a medir começa a medir Jerusalém, tentando entender a amplitude daquilo, para que então, entendendo a amplitude, pudesse ter segurança. E uma dessas visões, portanto, o próprio Deus fala: não meça Jerusalém, eu sou a segurança, eu sou os muros, eu sou o Deus de Jerusalém. Zacarias é um profeta pós-exílico. O que isso significa? Que ele fala ao povo que estava voltando do exílio na Babilônia. 70 anos o povo passa na Babilônia, morando em meio a uma nação extremamente suja e idólatra. E na volta então desse povo, Zacarias prega a respeito do comportamento do povo e da liderança. A semelhança do que Ageu faz, quando pede para que o povo voltasse os seus olhos para o templo. Estavam construindo as suas casas e esqueceram de construir o templo. Zacarias fala ao povo e à liderança de que deveriam voltar os seus olhos para o Senhor e se esquecer do que viveram na Babilônia. Zacarias fala a respeito de um profeta.
Aqui o líder político à época era Zorobabel, filho de Salatiel, e o líder religioso era Josué. Josué não é o mesmo Josué que era discípulo de Moisés. Aqui é um Josué sumo sacerdote. É um Josué que vem provavelmente nessa segunda leva com mais de 50 mil pessoas de volta a Jerusalém. Ele havia nascido em Jerusalém, a Babilônia. Volta da Babilônia a Jerusalém. Ele havia nascido na Babilônia. Esse homem havia experimentado muito do que aquela terra poderia oferecer. E agora então, no meio de uma dessas visões, essas visões noturnas que Zacarias teve, ele nos traz uma grande lição, ou grandes lições, em meio a um episódio que parece muito com o julgamento. E como eu disse que os personagens estão postos, estão de fato. Nós temos um réu, esse réu é Josué. Nós temos aqui o acusador, o promotor, e esse é Satanás. Nós temos um juiz, o juiz que é Deus, está ali para administrar o caso, e nós temos um advogado. Esse advogado é o próprio anjo do Senhor, o próprio Cristo, que aparece prefigurado nesse texto. E o diabo começa com a palavra Satanás. Satanás olha para Josué e diz, ou olha para os que estavam ali, apontando para Josué e diz, olha, eu não quero dizer nada, mas esse homem que está aqui vale muito pouco. Esse homem é sujo, esse homem não merece a posição que ocupa. Se vocês conhecessem de fato Josué, ele não estaria ocupando esse lugar. Esse homem é sujo. O texto que nós lemos diz, Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava do seu lado direito, à sua mão direita, para lhe opor. Satanás estava do seu lado, para dizer àqueles presentes que ele tinha as vestes sujas. Satanás estava cumprindo com o seu papel. Satanás é acusador. É para isso que ele veio, para matar, roubar e destruir e nos acusar o tempo inteiro, de verdades e de mentiras, muito mais mentiras do que verdades, mas nesse caso, de verdades. Nós vamos ver diante do texto que Satanás não estava mentindo, apesar de ele mentir o tempo todo, aqui ele resolveu não mentir. E ele fala a respeito do que Josué vivia, da vida de Josué. E é interessante que ele estava achando que quando acusasse Josué, então todos concordariam, de fato Josué, você não tem condição de ocupar esse espaço, de fato Josué, saia daí, Satanás tem razão. Olhe, Satanás então feliz ficaria, porque com a sua acusação conseguiria o objetivo final, que era tirar Josué, envergonhar o povo, envergonhar a liderança e vencer aquela situação. Mas não é isso que acontece. Deus se apresenta no meio desse diálogo. Satanás, volto aqui, ele tenta nos desanimar dessa forma. Essa posição que Satanás ocupa no meio desse texto é comum a cada um de nós, nos nossos afazeres. Quem nunca escutou o soprinho do diabo, quem nunca escutou aquela vozinha aqui do lado direito da orelha dizendo, você não consegue, você não vale nada, você já tentou, mas viu como você é fraco, você é hipócrita, você disse que vai fazer e você não faz, você já prometeu que o seu casamento ia melhorar e até hoje você não mudou, você já prometeu que ia ser um funcionário melhor, que você ia deixar a preguiça de lado, que você ia se especializar, mas você não fez isso, você é fraco, viu como você não consegue. E são essas acusações responsáveis por muitos de nós sairmos da igreja, ou muitos dos que já conhecemos saindo da igreja, pessoas que se sentem incapazes o tempo todo pela acusação do diabo, e as pessoas saem até dizendo isso, eu não sou digno de frequentar a sua igreja, eu não sou merecedor de estar dentro desse povo, porque se vocês conhecessem quem eu sou, vocês veriam que eu não posso fazer parte dessa família. Uma vez eu conversando com um jovem, quando eu era líder de jovem dessa igreja, ele falou exatamente isso para mim. Ele estava afastado e não vinha há muito tempo, eu fui conversar com ele, ele falou assim, eu preciso mudar a minha vida primeiro, para voltar a frequentar a igreja, porque eu não posso estar lá, fazendo o que eu estou fazendo. Eu disse a ele, é Cláudio o nome dele, você está, ninguém vai lembrar, porque não conhece, a igreja mudou demais, você está errado, você quer mudar para ter um encontro com Cristo, quando é o encontro com Cristo que fará você mudar.
Você não é capaz, você é insuficiente de mudar a sua própria vida. É por isso que você tenta e não consegue. Porque você precisa de Jesus Cristo. Ele, com a força dele, fará com que a santificação, o processo de santificação, se realize na sua vida. Bom, Satanás tenta fazer isso. Ele pensou que ia acabar com Josué, acusando de vestir vestes sujas. Ele ia acabar com Josué, dizendo: olha, eu estou aqui para me opor, porque esse homem não vale nada. E não é isso que acontece. Bom, o texto continua, e é maravilhoso, diz assim: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? É incrível, porque Deus olha para Josué e olha para Satanás e diz assim: olha, Satanás, você tem razão. Olhe, Josué, Satanás tem razão. Eu te repreendo, Satanás, porque você é acusador. Mas Josué, você é um tição. Josué, você é um tição tirado do fogo. Esse é o nome que Deus dá a Josué. De fato, não é este um tição tirado do fogo? O que Deus está querendo dizer quando fala isso a Josué? Está querendo dizer, de fato, Josué, você veio da Babilônia. Você experimentou muita coisa na Babilônia, Josué. Você veio agora a Jerusalém. Mas Josué, a Babilônia ainda mora no seu coração. Josué, você é um tição tirado do fogo. E o fogo era a Babilônia. O fogo era aquele lugar que consumia quem lá estava, que queimava como o inferno poderia queimar. Josué, você é um tição, Josué, tirado do fogo. Josué, você precisa se consertar. É incrível quando Deus olha para nós e Ele não alivia. A gente imagina que Deus vai nos tratar como um filho mimado. Quando eu chego à presença de Deus com os meus pecados, eu fico esperando Jesus falar: eu entendo você, porque de fato é muito difícil, até qualquer um faria o que você fez. Mas não é assim que acontece. Deus é juiz, Deus é reto e Deus é puro. E nas minhas orações, quando eu apresento os meus pecados a Deus, porque eu também tenho, como Josué tinha, eu, liderança que sou, como Josué era, também tenho os meus pecados. Eu escuto Deus falar ao meu coração, e eu sinto isso na companhia de Deus. De fato, Ricardo, você não vale nada, você tem razão na sua oração, você é um tição, Ricardo, tirado do fogo. Jerusalém pode estar ainda no seu coração. De fato, as suas vestes estão imundas, Ricardo. De fato, eu preciso tirar as suas vestes, porque com essas vestes você não pode continuar. E é assim que Deus fala conosco aqui, a sua igreja. Tição tirado do fogo. As acusações que Satanás tem feito contra você, muitas delas são mentiras, mas outras, quando ele pensa que vai acabar com a nossa vida, nos colocando lá embaixo, elas podem ser verdadeiras, mas na presença de Jesus Cristo, o próprio Cristo nos diz: de fato, há pecado em você, mas tem uma boa notícia. E é o que o texto vai dizer: eu tenho uma boa notícia. E aqui aparece o advogado. O juiz está mediando a situação. De fato, disseram aqui, Josué, que você tem muitos erros, e eu percebo que de fato tem, Josué. E aí chegou a hora do advogado intervir, que o texto vai nos dizer: ora, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que está em Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali. Bom, é o que Cristo faz. Cristo pega-nos, e nós somos vasos de barro que contém algo muito precioso. A palavra de Deus vai nos dizer que nós temos um bem precioso em vasos de barro,
frágeis que somos, essa carcaça ou aquele que contém o Espírito Santo não vale nada. Quem vale em mim é o Espírito que habita em mim. E aí Cristo então diz assim, aquela cena: espere, eu darei a ele roupas novas. De fato o que vocês veem aqui é muito sujo. De fato, se esse julgamento continuasse com as roupas que esse homem está vestindo, ele estaria condenado. Mas tirem essas roupas dele. Colocarei agora sobre ele vestes limpas. E vocês agora, você acusador, e o próprio Deus, o juiz, passarão a vê-lo com os olhos, passarão a me ver nele. Vocês verão o próprio Cristo aqui. As vestes limpas fui eu que dei. Eu sou as vestes sobre ele. É isso que Cristo é em nós. Cristo tira-nos a sujeira para nos dar roupas novas. O sangue carmesim de Jesus Cristo, o sangue vicário de Jesus Cristo, nos lavando de todo o pecado, nos reveste como roupas novas, para que agora possamos ser aceitos perante o juiz. É isso que Deus faz. Martinho Lutero chega a dizer que esse pecado que nos escraviza e nos leva à sujeira o tempo todo, é como se fosse uma escravidão da vontade. Nem a própria vontade eu consigo ter direcionada ao bem. Como estão as suas roupas? 1 João capítulo 2, verso 1, você conhece muito bem esse texto. 1 João capítulo 2, verso 1, abra lá por gentileza. 1 João capítulo 2, assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é assim que ele se apresenta. Bom, vocês já devem ter visto aqueles programas de transformação, já viram? Então vamos fazer aqui uma recalchutagem aqui, uma repaginada na pessoa. Aí pega a pessoa sem dente, pega a pessoa tudo descabelada, né? Aqueles programas da tarde de domingo normalmente tem essas cenas. Aí você, depois que passa todo aquele episódio, você olha para a pessoa e fala: não pode ser a mesma pessoa. Não pode ser. Às vezes fica pior, né? Não é brincadeira. Uma vez eu vi uma pessoa que processou lá porque não tinha gostado do resultado. Se eu dissesse para vocês que vindo para cá, eu vim a pé e eu fui atropelado por um caminhão, ele passou a 100 por hora, e eu estava na frente aqui, a 100 por hora o caminhão me atropelou, eu levantei e vim aqui e estou pregando. Vocês não iam acreditar, porque se eu fui atropelado por um caminhão, eu deveria estar arrebentado aqui. O que eu quero dizer com isso? Quem teve um encontro com Jesus Cristo parece outra pessoa. Quem teve um encontro com Jesus Cristo ou está arrebentado, porque é isso que Cristo faz, quebra esse vaso e faz um novo. Quem teve não é impossível você vir a essa igreja e dizer: eu tive um encontro com Jesus Cristo, e continuar sendo a mesma pessoa. Ou você já passou a fase do estar arrebentado e você está lindo agora, a repaginada Jesus Cristo já te deu, ou é uma mentira o que você disse que aconteceu contigo. Porque essa cena desse tribunal é o que acontece das nossas vidas, o que já aconteceu e o que vai acontecer, porque é uma prefiguração do juízo final também. Nós somos acusados por Satanás o dia inteiro, em alguns momentos em especial, e Jesus Cristo nos dá roupas novas, nova vida. Ele nos deu, Ele deu a mim roupas novas. Eu sou um Ricardo diferente do antes e do depois, do dia que eu encontrei a Jesus Cristo. Você precisa ser uma pessoa diferente do antes e depois, do dia que você conheceu a Jesus Cristo, porque essas roupas que Ele te deu te fazem agora outra pessoa. Bom, Lucas capítulo 22, verso 31 e 32 diz assim: e o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti. Nessa luta, já temos um vencedor que é Jesus Cristo e um derrotado que é Satanás.
o nosso intercessor, o nosso Deus, sempre sairá vitorioso, e é Ele que nos defende como advogado e como juiz, num paradoxo, porque Ele também é o próprio juiz. O vencedor andará trajado com vestes brancas, diz Apocalipse capítulo 3, verso 5. E de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Jesus nos defende. E sabe o que é interessante? Esse tribunal é muito maluco, porque nós temos um acusador, nós temos um juiz, nós temos um advogado, e no final desse julgamento, a sentença veio. Sentença talvez antes de Cristo nos dar as novas vestes, a sentença é uma. O julgamento era para a morte, o julgamento era para a pena de morte, e a sentença veio, ele merece morrer. Nesse tribunal, nós somos julgados, e a condenação foi dada, nós merecemos morrer, e não é prisão perpétua, é pena de morte. E o advogado se levanta e diz o quê? Se é preciso que haja morte, eu morrerei por ele. É isso que Jesus Cristo faz. Se é preciso que haja morte, eu que o defendo, satisfarei o desejo e a necessidade da condenação, satisfarei a necessidade do juiz. Haverá morte, mas a minha, ele está absolvido. É isso que Cristo faz conosco. O texto que nós lemos lá em Zacarias vai nos dizer que ele colocaria diante de Josué uma pedra, e nessa pedra 7 olhos. O que isso significa? Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele continuaria cuidando de Josué e daqueles e do povo, de todos que estavam ali. E o texto ainda continua dizendo, que Josué se convertesse dos seus maus caminhos, se ele então mudasse de vida, porque o processo de santidade Cristo faz de forma cabal e suficiente e única, a participação é 0, mas o processo de santificação depende também de nós. E nesse processo de santificação, o anjo intima Josué, agora depois de receber as novas vestes, você precisa ter nova vida, e essa nova vida depende daquilo que você fará daqui por diante. Não vai mais usurpar as pessoas do templo no processo de reconstrução ou de sacrifício, não vai mais adorar falsos deuses, não vai mais permitir que se casem com as mulheres pagãs. Então nós vamos mudar de vida, você vai conduzir esse povo. E se isso acontecer, você e o povo, e os amigos do povo, se recolherão embaixo das videiras, embaixo das figueiras, onde há paz. É isso que o texto quer nos dizer, haverá paz. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: todos nós compareceremos diante de um tribunal, todos nós, e nós somos culpados, e nós não temos o que apresentar diante de Deus. Você, meu querido, precisa entender que não há autossuficiência dentro desse corpo, desse coração, de que a soberba precede a ruína, de que quando você acha que você é alguma coisa, pior vai ficando o seu estado, porque mais separado de Deus você começa a ficar, você vale pouco. O que você tem de valor vem do próprio Cristo que habita o seu coração. Você só é um marido bom porque Cristo assim o ajuda. Você só é uma esposa, um profissional bom porque assim Cristo o ajuda. E lá, mesmo diante de todo o seu esforço, diante de Cristo, diante de Satanás, diante de Deus nesse tribunal, você precisará de Cristo para ser salvo, porque a condenação é certa se você chegar a este lugar e Cristo não tiver te lavado com o sangue do Cordeiro. E isso é a Páscoa. A Páscoa é a propiciação pelos nossos pecados. A Páscoa é o sangue do Cordeiro sendo jogado sobre a arca da aliança, na tampa, no que cobria a arca, que era a tampa da propiciação, o propiciatório, e o sangue do Cordeiro derramado sobre a arca da aliança, que assim era feito, imaculado, santo, garantia ao povo
o perdão dos seus pecados. A arca representava o próprio Deus, que se satisfazia com o sangue do Cordeiro. E é isso que você precisa, que o sangue do Cordeiro lave o seu coração, e então satisfaça a sede de justiça do próprio Deus, por causa dos seus pecados, da sua miséria. Nós comemoraremos a Páscoa assim, esse Cordeiro que nos salvou, e que nos vestiu com novas vestes, e que podemos agora, por isso, nos apresentar diante de Deus, em oração, porque também só somos aceitos diante de Deus, até para orarmos, porque um dia Cristo nos alcançou, porque até as nossas palavras são ruídos diante de Deus, pela contaminação do pecado. Por isso o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Vamos orar? Pai querido, obrigado por Jesus Cristo, obrigado porque contamos com o Cordeiro, com o anjo do Senhor, que tira as vestes sujas e nos coloca novas vestes. E são essas vestes, Deus, que nos dão acesso ao Pai. São essas vestes que nos fazem aceitos diante de Deus. Pai querido, Satanás nos acusa, e ele quer nos desanimar, por pecados que não cometemos, mas alguns que cometemos sim. Pai querido, que nós não nos sintamos derrotados pelo inimigo, Pai. Que ao contrário, contemos com Cristo, que olhando para nós, nos dá o perdão por meio de Jesus Cristo. Nós queremos abraçar esse perdão, Pai. Nós queremos abraçar Jesus Cristo, dizer muito obrigado, porque nós estávamos perdidos, pobres, perdidos, sem Deus, sem Jesus. Mas o Senhor nos abraçou, o Senhor estendeu a sua mão em nossa direção, e por isso somos salvos em Cristo Jesus, que morreu a nossa morte, para que pudéssemos dizer que agora temos vida nele. Obrigado porque temos a absolvição. Nos encontraremos no céu, a igreja visível, a invisível, aqueles que estão, os que já se foram, na presença do Senhor, o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, aquele que nos ama, aquele que também é nosso Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.